Carne de panela. Quem é que não gosta de uma boa carne de panela com aquele molho suculento? Se o seu molho tem ficado ralo, nem sempre você acerta fazer uma boa carne de panela. Fica ligado aqui que esse é o nosso bate-papo diário sobre gastronomia. Então, hoje eu vou dar algumas dicas e técnicas para você conseguir fazer uma carne de panela incrível, irresistível. E independente de você vai fazer uma carne de panela tipo um picadinho, usando filé mignon, uma carne de primeira, ou se você vai usar uma carne de segunda, como por exemplo uma costela bovina, que fica muito gostoso também de fazer na carne de panela. Todas as dicas que eu vou passar aqui, elas servem para todo tipo de carne que você for usar nessas receitas, que é uma carne ali com um molho bem suculento, tá bom? Então, para o seu molho ficar assim, porque o segredo desse prato não é a carne em si, mas sim um molho delicioso e bem suculento. E eu tenho comido umas carnes de panela por aí, meio insossas, meio aguadas, e aí então eu decidi fazer esse vídeo aqui para te mostrar como fazer o molho da carne de panela ficar bem suculento e com muito sabor, bem saboroso, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é marinar essa carne. Capricha na marinada. A marinada é uma técnica que a gente usa para agregar mais sabor aos ingredientes, para amaciar também os ingredientes, para eles ficarem bem saborosos, não só por fora, né? Quando a gente tempera com sal e pimenta por fora, mas também que esses temperos grudem na carne e consigam penetrar na carne. Então, fazer uma boa marinada, deixar marinando aí por no mínimo uns 20 minutos até umas 5 horas, ou dependendo até você pode deixar na geladeira de um dia para o outro, tá bom? Vai ficar muito bom também. Então, essa marinada você vai fazer com um ingrediente ácido e ingredientes aromáticos. Então, o ingrediente ácido que eu recomendo para marinadas de carne de panela é o vinho branco seco, tá bom? Vai combinar com praticamente todo tipo de carne de panela. E aí você coloca ali os ingredientes aromáticos, que são os legumes aromáticos ou mirepoix. Mirepoix significa uma mistura de cebola, salsão e cenoura, tá bom? E eu gosto de colocar na seguinte proporção: 2 partes de cebola, ou seja, o dobro de cebola, para uma parte de cenoura e uma parte de salsão. Assim, o seu mirepoix vai ficar bem equilibrado. E aí você coloca tudo isso na carne, o vinho, o mirepoix, sal, pimenta do reino. Sim, você deve temperar a carne com antecedência para fazer marinadas. Cuidado, não exagere, porque depois você ainda pode corrigir o sal. Então, mas já coloca um pouquinho de sal aí para ela poder ir penetrando na carne, deixando a carne bem saborosa, para o sal e deixando a carne bem saborosa. E aí você coloca também um pouquinho de azeite, pimenta do reino e os temperos que você gostar. Pode ser cúrcuma, páprica doce, picante ou defumada, pimenta caiena, pimenta calabresa. E aí, dentro dos componentes aromáticos, coloque também ervas, tá? Nesse caso, você pode usar tanto ervas frescas quanto ervas secas, tá bom? Na marinada fica bom dos dois jeitos. Pode ser tomilho, alecrim, o que você tiver à mão. Então tá, colocou lá a marinada, o que você faz depois para ter um bom molho no final? Você deve dourar muito bem essa carne, então deixa a sua panela aquecendo aí, fumegante. Depois coloca a gordura que você estiver usando, pode ser o azeite de oliva ou um outro óleo vegetal. Só não recomendo manteiga, porque a gente precisa essa panela fumegante mesmo, e a manteiga ela queima mais rápido, tá bom? Do que esses outros óleos. Então, deixa a sua panela fumegando. E aí sim você coloca a carne. Não adianta colocar muita quantidade de carne numa panela só, porque aí, mesmo que ela esteja fumegante, vai cair a temperatura e ao invés da sua carne criar uma crostinha dourada por fora e selar a carne, porque essa técnica a gente chama selar, formar mesmo uma película em volta da carne dourada, porque isso vai segurar os sucos lá dentro. E se a sua panela esfriar, ao invés disso acontecer, o que vai acontecer? Ela vai cozinhar, vai soltar líquido, não vai ficar legal. Então, se você tiver muita carne, faça a selagem aos poucos, tá? Doure essa carne aos pouquinhos. Coloca uma porção, quando ela dourar, de um lado você vira,
doura do outro, doura por todos os lados, e aí você retira essa primeira leva e acrescenta mais uma leva de carne para dourar na mesma panela, tá bom? E para isso a gente às vezes precisa acrescentar um pouquinho mais da gordura, do azeite de oliva ou outro que você estiver usando, tá bom? Então, a marinada, depois dourar bem essas carnes, e aqui vem um terceiro segredinho que deixa o seu molho bem grossinho, sem você precisar usar nenhum tipo de espessante, tá bom? Não que os espessantes sejam ruins, mas nessa carne de panela, a gente quer um molho com bastante sabor e os espessantes, às vezes, eles diluem um pouco desse sabor. E pode ficar pesado, tá bom? Se você errar a mão um pouquinho, tentar engrossar com roux, por exemplo, que é uma mistura de manteiga com farinha, pode ser que fique um pouco pesado o seu molho, farinha de trigo, tá? E também, se você estiver usando, por exemplo, uma costela bovina que já tem bastante gordura, a manteiga do roux não vai cair muito bem. Então, essa terceira dica que eu vou dar é para você não precisar usar nenhum tipo de espessante e mesmo assim o seu molho da sua carne de panela ficar, ó, uma delícia, naquela consistência que a gente gosta, sabe? Bem assim, encorpado. Então, essa dica é a seguinte, você vai processar ou picar muito, muito fininho, ou até ralar. Se você não tiver processador, use um ralador. Você vai processar ou ralar cebola, sim, um pouquinho mais de cebola, alho e salsão ou alho poró. Então, você vai fazer essa mistura aí desses três, e aí quando a carne estiver bem dourada, você joga essa pastinha, vai virar uma pastinha. Você joga essa pastinha ali dentro da panela e vai começar a fazer uma técnica que se chama deglaçar. A gente vai, com uma espátula ou uma colher, limpando o fundo da panela, porque ali ficou umas crostinhas da carne. Cuidado para não queimar esse fundo de panela, tá bom? Ele é importante para as receitas, mas caso ele queime, é só você trocar de panela e continuar a receita numa outra panela. O que não fica tão legal, porque aquele fundinho ali tem muito sabor. Então, quando você colocar essa cebola com salsão e o alho ralados ou processados, que eles ficam na consistência de pastinha, tem muita água, né, esses legumes. Então, a gente vai colocar na panela, e a panela quente, e a gente vai esfregando o fundo da panela para retirar e deglaçar esse fundo de panela. E aí sim, o que você faz? No quarto passo aqui, a quarta dica, para começar a construir o seu molho. Aliás, você já começou a construir esse molho, né? Desde a hora que você começou a fazer a marinada. Mas para continuar esse molho, você coloca a marinada onde a carne estava, tá? Para começar uma carne de panela, a gente retira a carne da marinada, doura, como eu falei, acrescenta essa pasta de legumes e aí coloca o líquido da marinada e junto com os temperos que vão estar ali, né? O sal, louro também é muito importante, eu tinha me esquecido de falar. Né? Ali nas ervas você deve colocar folhas de louro, tá bom? Então, gente, aí é só deixar a carne cozinhar. Se você estiver usando uma carne macia, não precisa colocar na panela de pressão, mas se você estiver usando, por exemplo, uma costela bovina que tem mais nervo, que é mais dura, você precisa fazer isso já na panela de pressão. E aí você coloca a pressão, espera o tempo da receita, e aí quando você abrir a panela, você vai ter uma bela surpresa. O seu molho já vai estar praticamente pronto. Aí é só provar, ajustar o sal e a pimenta e se deliciar com a carne de panela maravilhosa. Eu tô aqui hoje para te dar essas dicas para que você não erre mais o molho de uma carne de panela, porque é um prato muito saboroso que a gente pode usar no nosso dia a dia também, né? Um belo almoço com um arroz soltinho, uma carne de panela, uma batata assada. Nossa, não tem coisa melhor. Espero que você tenha gostado do bate-papo de hoje. E te vejo amanhã no nosso próximo bate-papo sobre gastronomia. Fala aqui nos comentários quais os temas que vocês querem que eu aborde aqui, que eu traga para vocês, tá bom? Que eu prometo trazer aí nos próximos vídeos os temas que vocês pediram, porque assim vocês me ajudam a fazer um conteúdo que realmente seja útil para você, que realmente te ajude a cozinhar como chefe, que esse é o meu propósito aqui no canal. Um beijo e até amanhã!